Bom dia, nono! Tudo bem com vocês? Então, mais tarde tem a nossa prova, ou seja, agora é hora da gente revisar. Active and Passive Voice, né? A voz ativa e voz passiva, ok? Então vamos dar uma olhadinha nela agora. Funciona mais ou menos como o português. Voz ativa, você diz que faz uma coisa. Voz passiva, uma coisa é feita por você, certo? Você só tem que saber como fazer isso em inglês, né? Aí aqui como exemplo tem essa mulher e a casa, né? The woman abandoned the house. Esse daqui é a mulher abandonou a casa. Então, nesse lugar aqui nós temos o que? AV, AV, ou seja, active voice, voz ativa, certo? A mulher faz uma coisa. Embaixo nós temos aqui o PV, passive voice, voz passiva, alguma coisa feita pela mulher. Então nessa diz: The house was abandoned by the woman. A casa foi abandonada pela mulher, certo? Então vamos ver aqui em cima o que ele diz pra gente. Ó. O sujeito da voz passiva passa a ser o que era o objeto da ativa, né? Então, ó, aqui o sujeito vai ser a casa, né? Que a casa foi abandonada pela mulher. O sujeito da ativa torna-se o agente da voz passiva, certo? Isso aqui é regrinha, não tem que nos preocupar muito não. O que você tem que entender são os detalhes. Ó. Detalhe importante, preposição by antecede o agente da passiva, ou seja, né, a pessoa que fez aquela ação referida. Então, ó, a casa foi abandonada pela mulher. Ó. É a mulher que abandona a casa. Então, o agente da passiva vai levar o by, certo? A pessoa que faz, né, aquela ação aqui do início. E nessa ação aqui do início, você tem que ter o to be no mesmo tempo verbal da voz principal, certo? Então, abandonada está no passado. Está aqui o verbinho to be auxiliar. Ó. Ele também tem que estar no passado, certo? Aqui embaixo nós temos outro exemplo ó, das meninazinhas comendo a fruta, né? Voz ativa. The children ate the fruit. As crianças comeram as frutas. Voz passiva. The fruit was eaten by the children. As frutas foram comidas pelas crianças. Então vai ser sempre isso. Foi feito, foi comido, foi comprado, certo? No português é isso. Em inglês você vai colocar, né, o to be no mesmo tempo do outro. Se o outro está no passado, aqui também está no passado. Detalhe, é o passado particípio, tá bom? É aquela terceira forma. Lembra que nas tabelinhas você tem três: presente, passado e particípio, né? Então, isso daqui vai ser o tempo particípio, tá bom? Vamos ver aqui, então, algumas atividades lá do workbook, tá? Como a gente não vai ter tempo de eu passar um workbook para vocês e vocês resolverem para depois a gente corrigir, eu prefiro explicar, mostrando aqui para vocês as questões já prontas, já respondidas, e mostrar para vocês qual é o raciocínio que vocês teriam que ter para chegar nessas respostas, né? Como eu sempre digo, você vê a resposta é indiferente. Se você não souber como você chega àquela resposta, tá? Então vamos ver aqui juntos. Active and passive voices, né? It's correct about active and passive voices, ou seja, é correto sobre as vozes ativa e passiva. Então vamos ver aqui os tópicos. Ó. No A, na voz passiva, o objeto tem a função de sujeito. Exatamente, é trocado, né? Aquele que recebeu a ação, ó, por exemplo, no caso da mulher, né? A mulher abandonou a casa. Quem recebeu a ação de abandono foi a casa, certo? Então, nesta ordem direta, a casa é o objeto da ação. Ela que recebe a ação. Na passiva é o contrário, certo? Por isso que essa é a certa. A B, ó. Na voz ativa, o verbo principal está no particípio. Não exatamente, não é necessariamente que ele vai estar no particípio, não. Ele vai estar no particípio quando ele é acompanhado do be, né? A forma were é usada para o sujeito no singular. Errado, were é plural. A frase na voz passiva pode ter um by significando por enquanto, nada a ver. Esse by aqui significa por, foi feito por alguém, né? Na passiva, a voz não pode estar no passado. Que conversa? A gente acabou de ver lá, ó. To be no passado como auxiliar e o verbo particípio passado, né? Então, por isso que a A é a letrinha correta. Todas as outras não podem ser. Na segunda, reescreva as frases na voz passiva. Então, aqui a gente tem aquele trabalhinho de colocar o que está na ordem direta
na indireta, né? Então, Mary plays the piano. A Maria toca piano. Agora a gente tem que dizer na passiva como? O piano é tocado pela Maria, certo? Então vamos ver aqui, ó. Olha aqui, o verbo está no presente, né? Estão vendo que ele tem uma letra S no fim? Por que tem o S? Vocês estão carequíssimos de saber. Terceira pessoa do singular. Mary é uma she. Se tem um verbo diante de uma terceira pessoa do singular e esse verbo está no presente, precisa do S, né? Ele até ajuda a identificar que é tempo presente. Mary toca piano. Então, o to be, ele tem que estar agora também no mesmo tempo, né? Foi o que nós vimos agora há pouco lá na regrinha. Então, se play está no presente, o to be também tem que estar no presente. É to be de uma pessoa, né? Então, é is. Ou seja, o piano é played, ó, tocado. Aqui você tem que saber o particípio do verbo, certo? O presente dele é play, o passado dele é played e o particípio também é played, né? Então, o piano foi tocado pela Mary. Você trocou de lugar, tá vendo? A Mary que é o sujeito, aqui ela é o agente da passiva. Aqui o piano é o objeto, aqui ele é o sujeito. Ok? Ele que está recebendo aí a ação de ser tocado pela Mary. Vamos ver a B. Ó. Paul wrote a long composition. O Paul escreveu uma longa redação. Agora diremos, uma longa redação foi escrita por Paul. A long composition was written by Paul. Ou seja, você trocou de lugar de novo, tá vendo? Long composition é uma longa redação. Vem para cá, certo? Agora de objeto virou sujeito. Agora temos que dizer que foi escrita, né? Foi, to be singular no passado. Escrita, você tem que saber, né, a forma do verbo. Então aqui wrote está no passado simples, o passado particípio do verbo escrever em inglês é written. E aí você vai dizer por quem foi escrito. Você bota o by e está aqui o rapazinho, ó, o Paul, né? Eu coloquei para vocês até uma dica, né, da ordem que vem essas coisas. Pronto, ó, eu voltei aqui o exemplo que tinha dado para vocês anteriormente, para você saber a ordem exata, né, em que os elementos vão vir normalmente na voz passiva, tá? Então, geralmente será desse jeito. Você vai ter um to be, você vai ter o particípio do verbo principal e você vai ter a preposição by antes do agente da passiva, ou seja, da pessoa, né, que realizou a ação sofrida pelo sujeito aí. Aqui temos, então, voz ativa. Rafaela, Sabrina e Jéssica watch the anime. Elas assistem o anime. Voz passiva. The anime was watched by Rafaela, Sabrina e Jéssica. Ou seja, o anime foi assistido. Então, olha a ordem aqui. Ó. To be, tá aqui ele. Aí tá aqui ele. Ó. Só que aqui ele tá na forma dele no passado, né? Ele tá concordando aqui com o anime, né? Que é singular, singular. Aí foi assistido. Você pegou o verbo assistir, que está bem aqui, ó, e colocou ele aqui no particípio. Ó, assistido. Watched. Certo? Ele foi assistido by, ó. Foi assistido pela Rafaela. Certo? A Sabrina e a Jéssica. Então tem que ter esses elementos. To be no passado, aqui está. Verbo no particípio, aqui está. E a preposição by antes, né, da pessoa aqui, do agente da passiva. Ok? Então vamos ver mais exemplos. The man will buy a new car. Aqui tem um tempo no futuro, né? O homem vai comprar, né? Ele comprará um carro novo. Então nós temos que dizer, um carro novo será comprado pelo homem. Como é que ficaria? Você vai pegar o new car, né, que é o que recebe a ação, ele vem para cá. Então, a new car será comprado. Will be, né? Será, ó. Você precisa do auxiliar aqui, do to bezinho, né? Traz o will para cá também. Aí você tem que saber como é o particípio do verbo comprar, né? Buy, bought. Bought é comprado. Por quem que ele foi comprado? Pelo homem. Para dizer pelo homem, você tem que dizer buy. Aí pega o homem e joga bem aqui, ó. A new car will be bought by the man. Um novo carro será comprado pelo homem. Aqui na terceira, ele queria que você completasse a tabelinha com o passado particípio dos verbos. Então, é interessante, é importante que vocês conheçam, certo? O passado particípio dos verbinhos. E isso tem lista lá no final do livro. Se você procurar, você vai ver todas as formas do verbo. Então, veja aqui comigo, ó, os exemplos. Begin, né, que é o verbo começar. Passado particípio dele, began.
Então isso aqui seria só vocês lerem, ok? Lá as listinhas e preencherem. Não precisamos nem nos estender muito aqui não. Vamos entrar então na unidade 9. Ó. Relative pronouns, os pronomes relativos, na página 51. Certo? Vejamos então, pronomes relativos. Nós estamos estudando então who, which, that, whose e whom, que significam em português respectivamente que, which é o que no sentido de escolha, o that, o que faz alguma coisa, whose, o cujo, né? Normalmente eles seriam de quem, né? Os, as, e o whom, né? O ou a, o qual, né? Também já tem o sentido de quem, né? Ou por quem. Então vamos ver aqui. Nós usamos falando sobre. Ó. Você vai usar o who, o que, falando de pessoas. A pessoa que fez alguma coisa. The man who killed the bat. O homem que matou o morcego. Which, sentido de animais e objetos. Ó. The cat which ran away. Né? O gato que fugiu. Com that, o que, é usado para todos, ó, para pessoas, animais e objetos. The girl that loved me, a menina que me amava. Ou então, the book that I like, o livro que eu gosto. Então dá para usar com qualquer um dos três. Whose, pessoas, animais com a ideia de posse. Ó. The boy whose parents have traveled. O menino cujos pais viajaram. Né? Whom, com pessoa, presença de preposição. Certo, vamos ver essa terceira, de combinar nas colunas. Ó. Você tem letra A vaca é um animal que. Letra B, encontrei um lápis que estava sobre a mesa. Letra C, eu vi uma foto que você comprou, ou um quadro, uma pintura que você comprou. Aí nós temos ontem, nos dá leite e da minha mãe. Então vamos ver o que faria sentido. Por que essa daqui vai ser a C? Eu vi a pintura que você comprou ontem. Eu vi a pintura que você comprou nos dá leite, não faz sentido. Vi a pintura que você comprou da minha mãe, não faz sentido. Certo? Então você tem que ver o que faria sentido, aí não fica difícil, né? A outra, por que essa aqui é a A? Nos dá leite, a vaca. Então, é óbvio, né? Aí a outra fica por eliminação. Vamos ver mais aqui. Escreva em inglês. Aqui você tem que saber um pouco de vocabulário, né? Então, eu beijei o garoto que chegou. I kissed the boy who or that arrived. Além de saber a questão da tradução, o que é importante aqui? Você saber qual você vai usar, qual pronome relativo. O who, que é usado para pessoas, né? Ela está falando do menino. Ou então o that, que você usa para qualquer um, certo? O importante aqui é isso. Vamos ver essa C. Melhor assistir o filme que eu produzi. Aqui você tem que saber que a gente está falando do filme. Então, o filme que... Ó, that ou which que é específico para coisas. E o that que pode ser usado em qualquer caso. Né? Isso aqui não é difícil. Traduzir é moleza. É só usar o dicionário ou o Google. Né? Não vamos nos prender muito nisso. Sublinhe o pronome relativo correto para completar cada sentença. Então, o livro você me deu é novo. O livro que você me deu ou o livro de quem você me deu? O livro que você me deu, né? Então aqui é o that. O quarto é um lugar nós dormimos. Então o quarto é um lugar onde nós dormimos. Ó, ele nem mostrou o where lá, mas aqui faz muito sentido. Ó, você não diria que o quarto é o lugar quem nós dormimos, né? Mesmo que o where não tenha aparecido naquela listinha de pronomes relativos, está aqui ele para vocês. Né? Só para vocês saberem, mas eu não estou cobrando ele na prova. The man father is sick, traveled. O homem, pai, está doente, viajou. O homem cujo pai, né? Está falando de uma pessoa. Então é whose, aqui o cujo, ó, não pode ser o which, que seria o qual, usado para coisas. O homem, which ou who, falou de gente, não vai ser o which, vai ser who. O homem que é casado com Sarah é um ator. Letra E, give me the cups, which or where are on the table. Me dê as xícaras, estão sobre a mesa. As xícaras onde estão sobre a mesa? Não, as xícaras que estão sobre a mesa, certo? Para falar de coisas, which. Sexta, escolha a alternativa correta. O homem, você vê, é meu pai. Então, o homem você vê é meu pai. O homem que você vê. Como é que eu falo que em inglês? Vai ser who ou that, né? Não pode ser whose, que whose é de quem.
Não pode ser B e C está correta, porque a B faz sentido, mas a C não faz. Pronto, então é A e B, né? Porque tanto pode ser who quanto pode ser that. Ok, vamos ver aqui o finalzinho. The book I was looking for is under your bed. O livro que, né, eu estava procurando está debaixo da sua cama. Então, não pode ser o whose, que aqui está falando de pessoas. Whom está falando de pessoas. B e C está correta? Não, a gente já viu que estão erradas. Somente a C está certa? Não, a gente viu que não é ela. Então, tem que ser o that, né? O livro que eu estava procurando está debaixo da sua cama. Ok, gente boa? Então, é isso. Ok? Então, goodbye. See you. Até mais.